E aí tem outros tantos estudos que vão discutir outras variáveis que permitem esta ascensão. E uma das variáveis que eu acho que é muito interessante nós olharmos é tolerância ao risco, que é uma característica discutida por vários outros artigos, né. Pessoas que têm ascensão na vida têm uma maior predisposição a assumir risco. Mas por que que as pessoas que têm essa capacidade de ascensão, elas precisam assumir risco? Porque o risco, e o risco calculado, e não o risco de ruína, ele te tira completamente da zona de conforto. Ele faz com que tu, te coloque numa situação de desafios. O risco é isso. Por vezes as pessoas acham que risco é só ligado ao dinheiro, né, e é tipo: "Ah, eu tenho maior tolerância ao risco, significa que eu sou mais predisposto a assumir uma dívida gigantesca para que eu dê um tiro no escuro e tente ter um resultado positivo com o meu empreendimento", digamos assim. E não é só isso, né. Tu ter uma tolerância ao risco é o quanto tu tolera de instabilidade de saber o que vai acontecer no teu futuro. Se tu tolera, né, essa falta de certeza, digamos assim, e isso é uma característica bem desafiadora, porque tradicionalmente nós caímos no que o Kahneman chama de efeito certeza. Tradicionalmente nós vamos predominar o nosso processo de tomada de decisão naquilo que é o certo, e não naquilo que é o incerto. E correr risco é o incerto. Só que se nós tivermos a capacidade de aceitar este nível de risco, nós temos a chance de ascender mais na vida. Por quê? Porque o certo, na maior parte das vezes, tu já sabe aquilo ali o que que é, né, e não tem uma mega ascensão nesse certo. Agora o incerto pode ser que dê uma reviravolta na tua vida. Só que daí qual é o ponto aqui? O ponto aqui, e que faz com que as pessoas tenham ascensão, é: que tipo de risco eu vou aceitar? Muitos justificam, né, aceitar níveis de risco sobre eu ia dizer sobre-humano, mas não é sobre-humano, mas são riscos muito superiores ao que seriam riscos aceitáveis. O que é um risco muito superior ao que seria um risco aceitável? São riscos que te colocam em risco de ruína. O Nassim Taleb fala muito sobre isso, acho que até aqui. Aqui eu tô na sala do guia hoje, né. Eu acho que por aqui tem o livro do Nassim Taleb, Arriscando a Própria Pele. E ele diz o seguinte, que tu deve correr risco, né, essa tua capacidade de aceitar risco, ela é muito desejável. Só que tu tem que aceitar um risco que, se der errado, não te coloque em risco de ruína. E o Kahneman, ele sugere que nesses processos de tomada de decisão, um mecanismo para que a gente possa melhorar esse processo de tomada de decisão é que nós, utilizemos o que ele chama de ferramenta pré-mortem, o pré-mortem. Que o que que significa isso? Se der errado, o que que acontece? É fazer essa pergunta, sabe, que junta muito com o que o Nassim Taleb fala. Se der errado, o que que acontece? Se a tua resposta for: "Se der errado, o que que acontece? Eu tô falido e não tenho mais outro caminho", bom, então tu tá assumindo um risco desproporcional, e não é esse o caminho. Agora se tu disser assim: "Ó, se der certo eu perco o minguinho", dando um exemplo, né, muito aleatório. Se der errado eu perco o minguinho, bom, ainda sobra 4 dedos, então tá bom. Claro que eu tô brincando com esse exemplo, né, não foi nada, não fui infeliz no meu exemplo, mas deu pra entender que não vai acabar com a minha vida, embora cause um certo nível de desconforto, mas não vai acabar com a minha vida. Agora se não, perco a mão inteira, aí a resposta é não, sabe. Então é esse discernimento que nós temos que ter quando nós vamos nos predispor a assumir determinados níveis de risco. E quando eu falo em assumir risco, não é necessariamente: "Meu Deus, agora eu tenho que abrir uma empresa, fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê". Não, é tu ter a disposição de assumir pequenos riscos diários. Se tu trabalha no teu trabalho, qual é um pequeno risco? Desenvolver alguma coisa nova, alguma solução. Não seja um robô atrás do computador cumprindo as tarefas que te mandam.
olha de forma sistemática para a empresa e pensa assim, o que eu posso desenvolver de melhor aqui? É um risco que tu vai estar correndo. Por quê? Porque tu vai estar desenvolvendo algo novo e vai estar apresentando algo que tem um risco de te olharem e dizer, isso aqui não presta. Mas tu tá te colocando em movimento. Acho que esse é um ponto muito relevante em termos de galgar sucesso, julgando que o traço de tolerância ao risco é um determinante desse sucesso. É justamente porque as pessoas que aceitam correr risco, elas estão em movimento. Elas não estão estáticas. Quem está estático sem correr risco nenhum não está fazendo nada. Está fazendo exatamente o que foi solicitado a ser feito. Agora, aquela pessoa que se predispõe a correr um certo mais nível de risco, ela tem que se movimentar para correr esse risco. E é nesse movimento que ela tem a possibilidade de ganho. É nesse movimento que ela tem a chance de mudar a vida dela. Então, se coloque em movimento, desenvolva essa capacidade, porque isso vai ser rico para você. E isso pode te fazer entrar nessa estatística de ser um dos 30%, não sei quanto que é no Brasil, né, a gente não tem esse dado no Brasil, mas tem esse 30% lá nos Estados Unidos que sai do zero e vai para o meio da pirâmide. Ele não tem no artigo o número de quem sai do zero e vai para o topo da pirâmide. Esse número não tem. Tem o que sai do zero e vai para o miolo da pirâmide, que é 30%, que já é né, tô na base da pirâmide ganhando um salário mínimo, daqui a pouco eu tô lá ganhando 15 mil, já um movimento absurdo, né, de mudança de vida, assim. Então, esses números que eu tô dizendo também são números aleatórios, não necessariamente que sejam esses números os quais eles utilizaram mas é para mostrar essa mobilidade, que ela é possível, mas que exige determinadas características e exige um determinado nível de autoconhecimento que vai fazer com que, no momento que eu tenho esse autoconhecimento, eu tenha a possibilidade de agir de uma forma diferente, regulando a minha emoção, assumindo certo nível de risco, entendendo as minhas origens, que por vezes pode ter sido uma infância com mais desafios, entendendo que isso vai me gerar uma necessidade de esforço por vezes superior ao que os meus pares, porque eles talvez tiveram uma condição melhor que a minha, desenvolveram melhor raciocínio, capacidade cognitiva do que não tive boas oportunidades. Estou fazendo uma reflexão, sabe? O lótus de controle interno que eu mencionei no início do episódio, então essa característica de olhar e dizer assim, o que está diante das minhas mãos? O que eu posso fazer nesse contexto? De forma alguma se vitimizar. Quem se coloca como vítima, mais uma vez, da mesma forma que aquele que não aceita risco, não age. Porque se o outro tem culpa, eu não tenho nada a fazer. Então eu fico estático, e ao ficar estático eu fico na exata condição em que eu estou.